Olá, irmãos, graça e paz. Quero primeiramente louvar o Senhor por esse dia, louvar o Senhor pela igreja, louvar o Senhor pela oportunidade em que Ele me concede em poder mais uma vez falar do Evangelho, anunciar as boas novas. Foi-me dada a incumbência para poder fazer uma série de exposições na carta aos Tessalonicenses, mas antes disso eu quero fazer duas coisas aqui. Quero poder orar com vocês e também poder meditar em um texto que foi escolhido de forma proposital no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo de número 6, que é, na realidade, o pano de fundo aí da carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, pedir a Deus iluminação e que o Senhor possa, por meio dessas mensagens, falar ao seu coração e trazer paz e vida para a sua vida. Que você possa, através da sua vida, gerar vida na vida de outras pessoas. Que essa palavra venha trazer vida para você. E essa vida gerada em você venha também gerar vidas em outras pessoas. Oremos. Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, ser grato a Ti por esse privilégio, oportunidade que temos de poder mais uma vez ouvir da Tua Palavra. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede. Agradecemos a Ti também pelos meios que isso está sendo feito, pela tecnologia, apesar de momentos em que estamos vivendo críticos por conta da pandemia que estamos atravessando, mas o Senhor tem nos dado a oportunidade de poder explanar o Evangelho pelos meios tecnológicos. Louvamos a Ti por isso. Te pedimos, Senhor, que o Senhor me conceda graça, traga iluminação do Teu Espírito, que o Senhor me revele a Tua Palavra e que esta palavra possa ser aplicada no coração dos meus ouvintes. Te peço também pela Tua igreja e por todos aqueles que estarão assistindo essa série de exposições, estarão assistindo essa mensagem, que o Senhor também possa conceder graça, trazendo entendimento, que eu possa me fazer claro e que Teu Espírito possa aplicar as verdades do Evangelho no coração desses. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Teu Filho. Amém e amém. Atos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 6. Lucas aqui vai narrar um acontecimento que envolve a vida do grande missionário apóstolo Paulo, que diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passando por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajude-nos. Então Lucas aqui vai narrar um momento da vida do apóstolo Paulo, em que Paulo pretendia ir pregar o evangelho na Ásia, mas no entanto Paulo é impedido pelo próprio Espírito. E percebe que Lucas diz isso duas vezes, dá uma ênfase em que Paulo ele é impedido pelo Espírito Santo, depois ele vai dizer pelo Espírito de Cristo, mostrando aqui que o Espírito Santo e o Espírito de Cristo são a mesma pessoa. Então Paulo ele é impedido de pregar o Evangelho na Ásia, e Paulo então tem uma visão, e essa visão ele vê um varão, um homem macedônio pedindo ajuda. E Paulo então começa todo o seu trajeto missionário. Há uma agenda de Deus agora para anunciar o Evangelho não mais no Oriente, mas agora no Ocidente. Paulo então agora está indo rumo à Europa para poder anunciar o Evangelho. E no decorrer da história a gente vai perceber que essa vontade, essa obediência à vontade de Deus de Paulo, leva Paulo a sofrimentos e a dores. Paulo chega então na cidade de Filipos e nós temos o relato nesse mesmo capítulo 16, em que Paulo é açoitado, Paulo é colocado numa prisão juntamente com Silas e é açoitado. Paulo
ele então sente dor, é injuriado. E logo depois disso nós vemos na narrativa que Paulo sai de Filipos e vai então para a cidade de Tessalônica, onde ali também Paulo é hostilizado pelos seus adversários e tem que fugir de Tessalônica. De Tessalônica Paulo vai para Bereia. De Bereia Paulo também é hostilizado e tem que sair de lá e vai até Atenas. Em Atenas Paulo é caçoado, zombam de Paulo, chamam Paulo de tagarela. E de lá Paulo vai para Corinto e começa então a plantação também de uma igreja na cidade de Corinto. A pergunta é, quando a vontade de Deus dói em nossas vidas, o que nós temos que fazer? A gente percebe que Paulo aqui tinha uma vontade. A vontade de Paulo era pregar o evangelho na Ásia, pegar o evangelho no Oriente. Só que Paulo tem a sua vontade impedida pelo próprio Espírito Santo e Paulo é conduzido para um outro local. E nesse local em que Paulo chega, Paulo então lá é hostilizado, Paulo é acorrentado, Paulo é preso, Paulo é açoitado. E essa vontade de Deus na vida de Paulo traz dor a Paulo, traz sofrimento, traz humilhação. O que nós fazemos, o que nós devemos fazer quando nos deparamos diante da vontade de Deus? Só que a vontade de Deus nos traz sofrimento, só que a vontade de Deus nos traz zombaria, nos traz humilhação. Nós vemos que isso aconteceu com Paulo, mas que por obedecer à vontade de Deus, nós como cristãos também estamos sujeitos a passar por tais coisas. Só que a gente pode perceber na narrativa do texto, a gente pode perceber na vida do apóstolo Paulo, que todos esses sofrimentos colaboraram para o progresso do Evangelho. Deus estava sendo glorificado. E o objetivo da vontade de Deus para as nossas vidas é que Deus possa ser glorificado, é que o Evangelho possa alcançar outros rumos, que o Evangelho possa ter um progresso. E apesar da humilhação, apesar da dor, apesar das dificuldades que passamos por causa de obedecer à vontade de Deus, sobretudo Deus está sendo glorificado. Eu me lembro aqui de uma oração do grande pregador Charles Haddon Spurgeon, que dizia em suas orações, diante dos sofrimentos em que ele tinha, diante das adversidades e tribulações, ele sempre orava e pedia a Deus para que em tudo ali Deus fosse glorificado. Nós devemos nos submeter à vontade de Deus, e essa vontade de Deus, apesar de ser boa, perfeita e agradável, ela pode nos trazer sofrimento, pode nos trazer humilhação, mas sobretudo o propósito de tudo isso é que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Como cristãos, nós devemos nos colocar a serviço do reino de Deus, a nos submeter ao senhorio de Cristo, mesmo que essa submissão venha nos trazer dor, venha nos trazer perdas, venha nos trazer humilhação. Mas é ter a certeza de que por causa das nossas vidas, Deus está sendo glorificado. E o Evangelho, sobretudo, está sendo anunciado. Então fiquem firmes, aguentem as perseguições, as calúnias, as humilhações, por amor a Cristo, por causa do progresso do Evangelho. Que no tempo certo, Deus o exaltará. Deus abençoe. Amém. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor,
conhecer.